falar a última parte desse cenário aqui no Evangelho da Graça. Nós vamos estudar hoje a última parte desse cenário sobre a tentação do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Diz que logo após o Senhor Jesus dizer a Satanás: retira-te, e citar, que porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e diz a palavra que Jesus não precisou chegar a nenhuma residência. Eis que vieram os anjos e o serviram. Eu queria falar para você aqui de uma maneira bem objetiva sobre isso, tudo que eu comentei nos últimos estudos que nós vimos aqui no Evangelho da Graça. Eu quero falar com você sobre o que é aquilo o que é que deve habitar na sua mente, o seu coração, o que habitava também a mente e o coração de Jesus. O que habitava a mente e o coração de Jesus é a segurança de que Ele de fato é Filho de Deus. Se isso habitar o seu coração e a sua mente, meu irmão, se Deus de fato for para você exatamente o que os salmistas, inspirados pelo Espírito de Deus, declaravam, que Deus era refúgio, que Deus era o baluarte, que Deus era socorro bem presente na hora da tribulação, da tentação, das provações. Você vê Deus sempre sendo chamado como a fortaleza, o refúgio, a rocha mais alta, aquele que nos protege debaixo das suas asas, aquele que nos envolve com o seu escudo, aquele que nos dá toda essa proteção e ao mesmo tempo aquele que batalha por nós. Se você tiver essa consciência, sem ter que provar nada e caminhar aqui na face da terra, entendendo que você é filho de Deus e não tem que provar nada para Satanás e nem para você e nem para as pessoas que estão ao seu redor, você vai vencer as tentações. O grande problema é que nós não vencemos as tentações porque estamos sempre querendo provar algo. E essa prova, ela advém da insegurança. Ela advém da fome. Seja a fome física, de diversos sentidos, a carência, a fome, a necessidade, as sensações, aquelas tentações sensoriais, elas vêm diante exatamente quando eu me sinto inseguro, quando eu me sinto fragilizado. É quando vem a fome que vem o inimigo. O tentador vem oferecer o pão, vem oferecer o atalho, aquela fome de fama, aquela fome de reconhecimento, aquele momento em que eu me sinto extremamente ignorado por todos. É quando ele vem trazer o atalho. E aquela fome, quando no meu coração se instala aquele mecanismo que o apóstolo João diz que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso o diabo oferece para, se possível, fazer com que caiamos. Ele quer te iludir. Ele quer que a sua necessidade seja realmente de pão, que a sua necessidade seja realmente de testar, de pular do pináculo do templo para que todos vejam. Ele quer te convencer que a necessidade que você tem é de todas as riquezas que esse mundo pode oferecer. Mas o que você tem para aprender com Jesus é que a sua real necessidade é de Deus. O que você mais precisa é ter a consciência de Deus, de que você é filho de Deus e de que você pertence a Deus e que você pisa no solo dessa existência com esse selo de propriedade exclusiva do Senhor. Se você tem essa consciência em você, você vai conseguir vencer as tentações que se apresentarem. Não digo todas, porque infelizmente nós pecamos. De vez em quando nós transformamos pedras em pães, manipulamos situações a nosso favor. Mas como eu disse,
o pão que você come, que você transformou, a pedra que você transformou em pão e comeu, no seu estômago é pedra. Muitas vezes nós tentamos a Deus e nos jogamos do pináculo do templo, a fim de aparecer, falamos coisas em nome de Deus, aproveitamos das situações, né? Afinal de contas, o tempo todo tem gente rodeando. Eu digo isso de verdade para os queridos. Você pastor e já está aí trabalhando com a igreja há quase, contando aí, mais ou menos uns 18 anos. Eu tenho que confessar para vocês que sempre tem gente querendo transferir as suas escolhas para mim, querendo atalhos, porque não quer decidir. Aí transfere para você. Aí você se sente muitas vezes tentado a decidir por aquela pessoa e usar o nome de Deus como atalho. Enfim, você não deve fazer isso. No entanto, tem muita gente transferindo para você a possibilidade de tomar decisões, porque é mais fácil. É mais fácil se submeter. Você já parou para pensar, por exemplo, por que tanta gente boa, lúcida, segue tanta gente ruim? Tanta gente que não tem um pensamento correto, um pensamento claro à luz do que as Escrituras dizem. É porque é fácil, é mais fácil transferir para outro do que tomar decisão. Quantas vezes, então, muita gente pula do pináculo do templo, esperando que anjos o agarrem, e quando vê, quebrar a cara. E quanta gente acha, na doce ilusão, como desde o princípio acontece, que se prostrar diante do diabo, que se fizer isso, vai obter aquilo, que a queda é necessária, que os fins justificam o meio. Eu conheço gente, por exemplo, que inclusive diz: olha, eu vou fazer isso aqui, é errado, mas depois eu vou me levantar para a glória de Deus. Vai lá e se prostra diante do tentador. Cede a sua própria cobiça, achando que aquilo ali vai produzir a doce ilusão pregada pelo engano, pelo enganador desde o princípio. Foi isso que ele anunciou para Eva. E eu pergunto, o fruto produziu os efeitos que prometia? O ceder à tentação produziu os efeitos? Comeu, deu ao seu marido e experimentou a morte. As vantagens de você seguir palmilhando essa vida com essa consciência de que você é filho de Deus e que você não precisa provar isso ao diabo, nem a homem, nem a você mesmo, mas seguir confiando nas promessas de Deus, de que nem só de pão você vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, acreditando que você não deve viver tentando o Senhor, mas viver essa vida dura com responsabilidade, tentando sempre fazer o seu melhor, e tendo a consciência única que você só se prostra diante de Deus, independente das consequências que te cercam. Ainda que você perca tudo, Deus é o seu Senhor. Se você vive isso, pode ter certeza, a história que Jesus viveu, esse cenário, é para mim e para você. Você pode não ter o que o diabo te dá com ilusão, mas os anjos servirão como serviram a Cristo. Diz o texto que com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vieram anjos e serviram, porque você é filho de Deus. Os céus cuidam de você. O Pai tem todo o amor por você. Você é dele. Ele te comprou por um preço muito alto, que é o sangue do seu filho. Não abre mão de cuidar de você. Portanto, não haja contra você mesmo. Não ceda às suas cobiças. Isso vai acabar mal. Vai dar luz ao pecado. E o pecado é sempre contra você e contra o próximo. Acredite que tem um Deus que sabe das suas necessidades, que cuida delas e que promete que se você o colocar
como o principal na sua vida, como a essência da sua vida, colocar a sua vontade, o seu reino em primeiro lugar, tudo que você precisar vai ser acrescentado. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a vencer toda a tentação.